Bósnia, um país de trânsito para migrantes que agora encontram a porta da União Europeia fechada. Sem poderem passar a fronteira e seguir caminho, muitos dormem em edifícios abandonados, tendas improvisadas ou, como aqui na periferia da cidade de Tuzla, em vagões de carga abandonados. As temperaturas estão muito abaixo dos 0 graus. Centenas de pessoas, tal como Salman e os irmãos, dormem em condições difíceis, sem aquecimento, em pleno inverno, com temperaturas a rondar os 10 graus negativos. Por que não são estas pessoas colocadas em abrigos de emergência? Uma dúvida que se coloca em toda a Bósnia-Herzegovina. Estamos a dormir dentro de um vagão velho. Viver aqui não é bom. O nosso grande erro foi virmos para a Bósnia. A conversa é, entretanto, interrompida pelos gritos de outro migrante a aproximar-se com uma faca. Na manhã seguinte, Salman explica-nos que alguns dos companheiros de viagem desenvolveram problemas de saúde mental durante o percurso do Paquistão para a Bósnia. Uma viagem que custa a famílias de classe média milhares de euros. Agora todos estão encalhados a meio do caminho. Vivem há ano e meio na região, sem poder prosseguir nem regressar. Está demasiado frio aqui. Neve todos os dias. Neve. É muito difícil. É impossível ter uma boa vida aqui, como podem ver. As autoridades locais recusaram-se a abrir um campo de migrantes na região de Tuzla. No entanto, a cidade continua a ser importante para o trânsito entre a Sérvia e a Croácia. Organizações não governamentais, como a Emmaus, oferecem aos migrantes um lugar para se aquecerem. Muitos vieram por questões económicas do Paquistão ou do norte de África. Brahim Hadi e os amigos vêm da Argélia e são repetentes nas tentativas para entrar na União Europeia. Um guarda de fronteira croata partiu-me um dente com o bastão. Bateu-me na boca com o bastão e o meu dente aqui partiu-se. Outras pessoas perderam um olho ou ficaram com as costelas partidas. Este aqui, por exemplo, deram-lhe com um bastão na orelha. Na Emmaus, os migrantes podem tomar um banho e trocar as roupas sujas por outras limpas. Uma jovem advogada gera as instalações. É preciso resolver o problema da violência na fronteira croata-bósnia. Tendo em conta que estas pessoas não querem ficar aqui, tem de se encontrar uma forma de saírem da Bósnia para a Europa. Lipa, Bósnia Ocidental. Aqui um acampamento foi destruído a 23 de dezembro pelo fogo. O campo de Lipa foi pensado para o verão e as autoridades nunca conseguiram adaptá-lo ao inverno rigoroso. A falta de condições fez soar os alarmes junto da Organização Internacional para as Migrações, levando o governo bósnio a encontrar outro local perto de Sarajevo. No entanto, os protestos nessas localidades acabaram por travar a transferência de migrantes. Para impedir as pessoas de morrer ao frio, foram montadas semanas depois tendas aquecidas. Fazemos 2 quilómetros para beber água. Dão 3 garrafas de água num dia para 33 a 45 pessoas. Na Bósnia-Herzegovina vivem atualmente cerca de 9.000 migrantes. Em entrevista à Euronews, o embaixador da União Europeia em Sarajevo afirmou não ser difícil dar abrigo a todas essas pessoas. No entanto, a realidade é bem diferente. Toda a gente vem do acampamento a esta fonte para tomar banho. Não há água quente. Parecem-vos condições adequadas? Todos aqueles migrantes vêm tomar banho aqui. Peço à União Europeia que tome medidas sérias em relação a estes imigrantes e que faça algo por eles. Passamos para Bihać, perto da fronteira bósnia com a Croácia. Na cidade há cerca de 60 edifícios ocupados. Todos os anos a União Europeia canaliza cerca de 20 milhões de euros para o país, destinados à gestão das migrações. Mas o processo encontra obstáculos na própria estrutura do Estado. As decisões do governo federal são bloqueadas pelas autoridades locais e algumas regiões da Bósnia-Herzegovina, como a República Sérvia, recusam qualquer tipo de partilha de encargos quando se trata de abrigar imigrantes. A situação é terrível, grave, e estas pessoas precisam de condições básicas de vida, como se pode ver.
Aqui temos 120 pessoas, mas há cerca de 1000 em toda a região a viver em lugares e edifícios como este que está atrás de mim. Anush considera-se azerbaijano, apesar de vir do Irão, onde diz ser perseguido. Após uma longa viagem, acaba de chegar com o amigo Milad ao edifício abandonado daquela que outrora foi uma casa de repouso em Bihać. Comecei há 3 anos a minha viagem do Irão até aqui. A fronteira está fechada, mas o que podemos nós fazer? Talvez com a ajuda de alguns amigos, de traficantes, não sei. Pagar dinheiro? Até setembro do ano passado, estas instalações no centro de Bihać pertenciam a uma fábrica de frigoríficos. Hoje são usadas como acampamento temporário para cerca de 2000 migrantes. Os vizinhos mostram-se preocupados pelo crescente número de assaltos no local. Eles eram 5 e um deles aproximou-se com uma faca na mão e colocou-a junto da minha barriga. Consegui dar um passo atrás, pegar num garfo e dar-lhe com ele enquanto gritava para largar a faca, até que ele a deixou cair. Um diplomata europeu que não se quis identificar perante as nossas câmaras diz-nos que o primeiro-ministro do cantão de Unasana estava pronto a deixar os migrantes congelarem até à morte. Mustafa Rusnik justifica as duras políticas anti-imigração com questões de segurança, alegando haver um elevado número de crimes cometidos por migrantes naquele cantão. De que estamos a falar quando diz que tem 3.000 crimes? No cantão de Unasana existem rixas permanentes entre pashtuns e hazaras, entre xiitas e sunitas. Durante os últimos 3 anos, esses migrantes cometeram mais de 3.200 delitos. Entre esses crimes houve violações, migrantes que se assassinaram uns aos outros e também várias tentativas de homicídio contra os nossos cidadãos. Incendiaram e invadiram casas particulares. Todos os migrantes que andam pela nossa cidade devem ser deportados. Eles estão aqui ilegalmente. Na entrada do acampamento de Bira vemos cartazes contra a permanência dos migrantes. Os habitantes locais estão zangados e opõem-se a qualquer reabertura do local totalmente equipado. Em abril do ano passado, Bihać foi palco de uma grande rixa entre grupos migrantes rivais. Em setembro, o acampamento foi encerrado, mas as infraestruturas ainda lá estão. Para resolver o problema urgente de dar um teto aos migrantes para dormir durante o inverno, a União Europeia sugeriu a reabertura do campo, mas os decisores locais vetaram a ideia. A Organização Internacional para as Migrações lamenta o impasse. Este local pode ser utilizado nas próximas 24 horas. Está pronto. Temos um total de 250 unidades de alojamento e cada uma pode albergar 6 pessoas, o que significa que 1.500 pessoas podem ser alojadas neste campo. Saindo da Bósnia, passamos pelo aeroporto de Istambul, onde a OIM dá apoio a migrantes durante o regresso voluntário aos países de origem. No ano passado, a Organização Internacional para as Migrações ajudou 303 migrantes retidos a encontrar um caminho de regresso a casa.